não se alterou, não se desestabilizou, continuou dominando o jogo. A equipe do Independente Petroleiro é uma equipe muito limitada do ponto de vista técnico. E no intervalo, o Abel não fez nenhuma modificação. Ele, inclusive, não estava nem no banco. Ele assistiu o jogo da cabine. E o Palmeiras, com o Wesley aberto pela esquerda, o Gabriel Menino e o Breno Lopes se revezando. Veron, perdão. O Gabriel Veron e o Breno Lopes se revezando pelo lado direito, mais o Gabriel aberto e o Breno Lopes por dentro. O Rafael, meio de campo com o Zé Rafael, que faz o gol de empate. O Atuesta. A linha defensiva tinha o Maico, o Gustavo, o Kuznevic, o Gustavo Gomes e o Jorge, com o Everton no gol. Mas um Palmeiras, e isso é que é interessante você observar. Olha aí, para te ajudar. Campinho, como começou o Palmeiras. Fica melhor, né, BC? Não, e isso é o Kuznevic, Gustavo Gomes, Jorge, Mike, né? Aí tem Atuesta, Zé Rafael, Veron, o Breno Lopes, Navarro e Wesley, mas muitas vezes o Veron veio para direita e o Breno foi um pouco por dentro. Mas o mais interessante, Pedrinho, quem nos acompanha, Karine, é que você entra em campo com os reservas, mas o time sabe o que fazer no jogo. Na medida em que você tem hoje um futebol em que pelo menos para mim, acabou essa ideia de que eu tenho 11 titulares e pronto, esse futebol, se a gente diz que tem tanto jogo, que o jogo está muito intenso, eu não posso mais trabalhar com a ideia de serem apenas 11 jogadores. E a forma do treinamento, como você fala que o Palmeiras joga da mesma forma, né? Os jogadores sabem os movimentos que tem que fazer. A forma de se treinar hoje, obviamente que ela é diferente da década de 90, mas ela treina todos os setores, titulares e reservas da mesma forma. Sim. Se ele pega uma linha de 4 defensiva para fazer um treinamento, a primeira linha de 4 titular faz os movimentos, sai, entra a outra linha, faz os movimentos, sai. E do meio para frente é a mesma coisa. Então os jogadores sabem muito os movimentos. Não quer dizer que fique... Porque assim, tem muita resistência ainda, Karine, sobre essa coisa de teoria, né? O futebol hoje é tudo teórico, não sei o quê, isso não adianta nada. As pessoas são resistentes com isso. Para outros esportes, não. Então, quando eu até tenho feito alguns vídeos, e quando você faz alguns vídeos, você sente que o torcedor ele fica resistente porque ele não quer entender o que é a realidade do futebol hoje. Então, não adianta ficar pregando uma coisa que eu não acredito mais. O que eu acreditava nos anos 90, hoje não serve mais. Isso é bom ou ruim? Não sei, mas o futebol mudou. O jogo mudou. Então, assim, hoje o jogador ele tem muitos movimentos que são treinados. Isso não quer dizer que no jogo você é contra a intuição. Exatamente. O improviso. Como é que o treinador vai ficar chateado se o Rafael Veiga resolve, por intuição, pegar a bola no pé do zagueiro, driblar todo mundo e fazer o gol? Ele vai reclamar? Ele não vai, isso que a gente treinou. Ele não vai reclamar. Agora, se ele vai lá, busca a bola e não faz... Eu tenho a seguinte teoria. Para um cara sair lá da frente, um meia, nesse jogo que o Abel faz, ou então o próprio Paulo Souza. Se o meia vem aqui atrás, ele tem que fazer algo diferente. Para ele vir e só carimbar, ele fica lá na frente, porque o meu zagueiro tem qualidade de baixar o passe. Pergunta. A gente já falava bastante do Navarro, a gente falou também como ele foi na Série B e tudo mais, que ele poderia amadurecer ainda mais agora no Palmeiras. É um jogador em construção. Aí pergunta. Você está falando que é um jogador em construção. Sim. Aí eu vou fazer uma provocação. Como está aqui no GE. Globo. Pintou camisa 9 do Palmeiras? O que o Palmeiras sempre teve, a questão me parece que... Mas aquele camisa 9 desejado, mas aí que tá, né? A abordagem, me parece, não é a mais exata. Eu nunca vi, e nas várias entrevistas que concedeu, o Abel Ferreira dizer assim, eu preciso de um camisa 9. Não, ele tem um tipo de jogo que ele pode praticar com o Rafael Navarro, mas quando o Rafael Navarro não está em campo, ele tem aquele espaço ocupado por um outro jogador. Eu vou fazer só um parêntese. O Ceará hoje, pela Copa Sul-Americana, obteve a sua segunda vitória no terceiro jogo do Ceará, dirigido pelo Dorival Júnior. O ataque do Ceará era Lima, Vina e Mendonça. Não tinha o 9. Cadê o 9? Mas, no entanto, todas as bolas do Ceará, todos os ataques do Ceará, quando a bola passava pelo meio, tinha alguém ali. Porque é isso que tem que ser feito. O Palmeiras hoje viu nesse jogador altamente promissor, em construção,
que é o Rafael Navarro, que tem um jogador que, se você quiser um centroavante, hoje eu preciso de um centroavante, a defesa deles, do adversário atua de uma forma que é preciso um centroavante, que eu preciso de jogo de corpo, eu preciso de alguém para fazer um pivô, todas essas coisas que um centroavante eu entendo que ele vai me dar nesse jogo, não necessariamente todo jogo. E posso ir mais além um pouquinho? Cara? Por favor. Tentar ir para dentro desse assunto, mas para um aspecto mais profundo. Em alguns lugares, eu vou falar do lugar que eu vivo, que é o Brasil, a gente criou alguns paradigmas, algumas frases feitas, algumas crenças regras limitantes, talvez. que para mim elas não servem. E a gente tem exemplos também que a gente não busca, a gente só busca exemplos que a gente quer. Então vamos lá. Dentro do Navarro, quem vai definir se ele é o cara necessário para essa função é o Abel. Mas porque o Navarro não tem nome, o Palmeiras, não Palmeiras, a gente ouviu lá de fora, o Palmeiras precisa de um 9, mas o Palmeiras já teve um 9 de nome, que foi o Adriano. Sim, Luiz Adriano. Sim. E não deu a resposta esperada. Porque a gente fica preso no nome, a gente não fica preso na capacidade ou no que o cara mostrou. Se o cara mostrou e tem nome, se o cara mostrou e não tem nome, ele vem, segura a marimba aí, meu amigo. Às vezes o cara que tem nome não mostrou nada, mas ele tem um aval para ser titular. Não estou falando que o Navarro tem que ser titular, não. Estou dando um exemplo só, como a gente busca. Até com relação a treinadores. Aqui a gente tem uma regra no Brasil, é o seguinte. Treinador, tem que começar lá na série Z, aí vem pra G, aí chega um pouquinho mais pra frente, aí a gente tem o exemplo do Xavi. O Xavi tem uma escola como atleta do Barcelona, estudou, trabalhou um pouco no mundo árabe, no Catar, em Doha, e hoje é treinador do Barcelona e melhorou o Barcelona. Porque a gente cai na regra que o treinador, para ser capacitado para trabalhar uma grande equipe, ele tem que sofrer lá na Série D. Mas como é que ele faz um bom trabalho na Série D? Se você vê a capacidade do cara, vê o conhecimento do cara, não necessariamente ele tem que começar lá embaixo. E esses jogadores que não têm nome também. Mas a gestão, todo mundo fica com receio. Por que o Atlético Paranaense tem um bom processo de contratações? Ele só vai naquilo que é a metodologia de trabalho dele, como é o Bragantino. O Bragantino contrata jogador de potencial, com grande possibilidade de desenvolvimento técnico e com uma faixa etária padrão. Tem um processo ali. Aqui não. Em times grandes, eu já dei sempre esse exemplo, só para terminar que eu já me estendi. Se um time grande contrata o Bruno Guimarães vindo do Audax, de 2 títulos brasileiros, 2 Copas do Brasil, ele contrataria um atacante do Brusque? Não contrataria. Agora, Karine, voltando ao Palmeiras, e a questão é que talvez nos próximos dias vai surgir uma discussão se o Rafael tem que ser o titular do Palmeiras. Não, o Rafael vai poder... O que o Palmeiras, a comissão técnica liderada pelo Abel, descobriu hoje, olha, acertamos na contratação. Que podemos contar Esse jogador é um jogador com quem podemos contar para determinadas situações, determinados jogos. O próprio Rafael, certamente... Hoje ele vai ter uma das noites mais tranquilas e festivas desde que ele chegou no Palmeiras. E que, por natureza, ele não fica preso dentro da área também. Não, ele sai pra caramba. Ele sai. No Botafogo ele fazia isso. Ele é um atacante que se posiciona muito bem em bolas que vêm pelo lado. E o Palmeiras hoje jogou muito, tanto pela direita, pela esquerda. Atacou muito pelo lado do campo, fazendo cruzamentos. Agora, o Palmeiras constatou hoje que o Rafael Navarro foi uma boa contratação. Será muito útil para a temporada do Palmeiras, mas não necessariamente ele será útil porque ele tem que ser titular do Palmeiras. Sim. Vou aproveitar e colocar, então, os números do Rafael Navarro. A gente está falando, a orelha do Rafael Navarro deve estar queimando agora de tanto que a gente está falando. O coração dele. deve estar batendo mais forte, porque eu acho que ele certeza. ansiava por uma atuação como a de hoje. E é verdade, ó. Tá aqui, super jovem, né? 21 anos. E nessa Libertadores, em 2 jogos, ele já conseguiu 6 gols. Eu não sei... Sendo titular uma vez. Então, mas eu não sei como é, porque a Libertadores, ela para artilheiros, ela olha... Eu estava falando até com o Sardinho, nosso editor-chefe, ela olha a fase pré-grupos, aquela fase que o América Mineiro disputou e outras equipes disputaram. Porque nessa fase de grupos, o Rafael é o artilheiro isolado. Exatamente. Isso do ponto de vista da estima do jogador, um jogador acostumado a fazer gols, um jogador que foi contratado
pelo Palmeiras para fazer gols é muito importante. É muito importante. Então é por isso que eu digo, a noite de hoje é muito especial para o Rafael, para o torcedor do Palmeiras. O Palmeiras está cada vez mais encaminhando uma classificação que já é esperada. O Palmeiras não está se enrolando no grupo, é um grupo em que o Palmeiras predomina, em que o Palmeiras o Palmeiras é o favoritíssimo para ser o primeiro colocado. E a frequência também de participar da Libertadores. Sim, sim. Então hoje foi uma noite muito boa para o Rafael, do ponto de vista individual, e para o Palmeiras, para a comissão técnica do Palmeiras, dizer assim, olha, você viu que hoje entramos com reservas, os reservas atuaram a maior parte do tempo, aqueles jogadores que utilizamos mesmo, e a resposta foi muito favorável. Olha só, aqui o nosso diretor já foi atrás para investigar isso que a gente estava falando em relação ao Rafael Navarro, e ele está realmente como artilheiro da competição com 6 gols. Incluindo a fase... Isso. Ah, então. Ele está como artilheiro. E o Rafael Veiga está com 3, então está em segundo. É a onda dos Rafaéis. Exatamente. Rafael para tudo que é lá, tá dando certo. Só para trazer essa informação que é bem relevante, né? Claro. Fala, Pedrinho. Não, tu falou em Rafael, eu lembrei do... Tu falou Rafael Veiga, eu lembrei do meia, do Everton. Ano de Copa do Mundo, todo mundo resolveu reagir, né? Gabriel Jesus no Manchester. E uma Copa do Mundo, eu sempre digo isso, vai ser em novembro. É diferente, porque se ela fosse agora, você teria um campo de observação. Como ela vai ser realizada em novembro e aí virá a convocação definitiva, o campo de observação, ele se ampliou. Verdade. Pô, depois eu vou dar uma olhada aqui na hashtag Troca de Passe, que tá uma galera mandando mensagem. Por exemplo, o Vinícius acabou de postar aqui, o Navarro tá começando a conquistar o espaço dele, se continuar assim, irá ganhar a titularidade sim. Avante, Navarro! A galera tá emocionada, dá pra entender também, Navarro, né? foi ótimo. Foi ótimo. Pro Palmeiras foi ótimo, não só pro Navarro. Pro Navarro, primeiro é o seguinte, aqui aí a gente tem que dar lugar de fala a quem ele esteve lá, né? Aquela frase ele esteve lá. Que é o seguinte, poxa, o cara foi contratado pelo Palmeiras, bicampeão da Libertadores, para fazer gols, né? Pouco importa, quando ele acertou com o Palmeiras, ele não acertou com o Palmeiras assim, eu vou ser titular. Não, eu estou indo para o Palmeiras, que é o bicampeão da Libertadores. E é claro que o principal ativo dele é o quê? Gol. Então fazer gol, do ponto de vista individual e, consequentemente, para o Palmeiras, são duas coisas muito favoráveis. Como se fosse, ele meio que se apresentou para o torcedor, né? Porque assim... Que apresentação, né? Já tinha se apresentado com 2 gols, faz mais 4 hoje. Então, assim, é um jogador que chega para dizer assim, cara, não precisa procurar mais esse 9. Eu sou um cara que posso ajudar. Agora, a questão da titularidade, eu não vejo mais dessa forma, né? Eu acho que é mais um ponto que a gente vê que o futebol mudou. De repente tem jogo que ele vai ter que usar um cara mais preso na última linha, tem jogo que ele vai ter que trazer meio os Murrone centralizado para fazer uma velocidade maior. Aqui no Espião Estatístico fez aqui a média, né? 1 gol a cada 20,8 segundos, né? 20 minutos e 8 segundos na Libertadores de Rafael Navarro. E tem um outro detalhe, Karine. E deve ter sido a maior goleada do Palmeiras em Libertadores. Sim, certamente. Então, há mais um negócio pro Abel aí, né? Mais uma coisa boa na conta do Abel. Um outro detalhe. É claro que provavelmente dominará a conversa sobre o Palmeiras, o Rafael tem que ser ou não tem que ser titular, esse tipo de coisa. Mas aí você tem uma outra questão. Um técnico com um tempo de trabalho, com conquistas, essa combinação, tempo de trabalho e conquista, dá ao técnico segurança para dizer assim... E o Paulo falou isso, o Paulo Souza. Sobre o tempo e segurança. Ele falou assim, eu preciso vencer para poder ter tranquilidade para trabalhar. O mesmo disse o Luiz Castro, o técnico do Botafogo, quando foi apresentado. Se os resultados não vierem, fica tudo muito mais complicado. No caso do Abel, uma situação que ele olha e fala, opa, temos aqui um centroavante, vai vir uma pressão daqui e dali para que ele tenha que jogar, mas a gente sabe o que a gente está fazendo. E o lançaram de titular num jogo em que o adversário era um adversário não tão qualificado assim, que permitiria ao Rafael, como aconteceu, desenvolver o seu futebol. E o futebol do Rafael, além dessa observação do Pedrinho, é um jogador que sabe sair da área, ele sai da área, ele não precisa de GPS. Quantos jogadores... Tá com pressa, pode falar. Não,
Você ia falar aqui. Não, Ó, quantos- 5 minutinhos, 5 minutinhos. É que a gente tem bastante coisa pra falar hoje, né? Não, quantos Coisa jogadores boa. no Palmeiras... Arregalou o olho, né? Não arregalei, Eu não. tenho Eu só até ia, na medo. verdade, mandar um beijo pro Guga Villani, que tá assistindo aqui também, mandou uma Grande mensagenzinha. Guga. A gente tava falando do hat-trick, que depois transformou, daí ele brincou comigo aqui, mandou Joga a no luva, WhatsApp, Guga. pôquer, né? Pô, 4. Joga a luva, Guga! É, Rafa Navarro caprichou demais. Eu gosto quando a galera também aqui, nossos colegas participam. Participa. Mas assim, quando a gente fala tempo, nem todo mundo vai precisar do mesmo tempo. Mas pô, se a gente observar esse elenco do Palmeiras, o Scarpa precisou de tempo para dar essa resposta. O Zé Rafael está dando uma resposta agora que ele sai do Bahia muito bem. O Rony. O Rony vem do Atlético Verdade. Paranaense. O Rony, pô, no início do Rony. Porque ele pegou um modelo de jogo acho que foi com o Luxemburgo, jogando no último terço muito tempo, ele tinha muita dificuldade daquele drible curto, e aí chegou o Abel, de repente, com um jeito de ter mais espaço para ele atacar, e ele vai Rafael ganhando Veiga. confiança, e o próprio Rafael Veiga. Então, assim, tudo leva tempo. Tem uns que aceleram o processo, outros conseguem de uma forma mais demorada. A gente falou do Rony, né? O Thiago Ferri, nosso colega, colocou aqui o gol marcado pelo Rony, que ele também deixou o dele nessa goleada, foi histórico. Ele acabou ali de empatar com o Alex como o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, com 12 gols. Então, Eu esse acho gente que vai menos tempo de Palmeiras que o Alex, se eu não Sim, me engano. eu Não acho sei o que número sim. de jogos também. E não esse, sei. esse é o mesmo Rony que quando desembarcou em São Paulo e foi jogar no Palmeiras, o início foi um início muito instável. E é aquilo que eu Verdade. sempre digo, a gente todo mundo só olha para o jogador como uma máquina. O jogador é um ser sem sentimentos. Ele é um ser